Boa tarde, boa noite a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nosso tema de hoje é caminho interior. E nós vamos relacionar esse caminho com a porta estreita. Quando falamos em caminho, entendemos que existe um ponto de partida e um ponto de chegada. Qual será o ponto de partida para o caminho interior? Como é esse caminho e para onde ele vai nos levar? Antes de iniciarmos, precisamos estabelecer alguns pontos para a gente ter uma linha de raciocínio mais lógica. Primeiro ponto. A vida terrena é passageira. Um dia, todos nós, sem exceção, retornaremos à pátria espiritual. Nesse retorno, não levaremos nenhum bem material. Carros, joias, imóveis, dinheiro, tudo vai ficar aqui nesse plano. Levaremos apenas valores morais, sentimentos e experiências vivenciados. Tudo o que pertencer ao nosso mundo interior, ao nosso íntimo. Outro ponto, tudo que plantamos, nós colheremos. O propósito da nossa vida encarnada é a nossa evolução, a nossa melhora como pessoas. E caminho interior, então, vamos definir como o caminho para dentro do nosso universo íntimo, para dentro de nós. Nessa caminhada, nós vamos nos descobrir quais são os nossos valores, os que temos e os que precisamos ainda desenvolver. Então, vou convidá-los agora para fazer uma viagem a esse nosso universo interior. O ponto de partida vai ser diferente para cada um de nós. Então, eu gostaria que vocês refletissem com muito carinho onde estou hoje em relação aos meus comportamentos e sentimentos. Eu tenho sido uma pessoa gentil? Sou cauteloso com as minhas palavras? Faço algo que incomoda as pessoas que convivem comigo? Faço críticas e vivo julgando os outros? E assim, outras situações mais que fazem com que nós incomodemos ou nos incomodamos com alguma coisa ao nosso redor. Se nós respondemos sim, ou algumas vezes isso acontece, alguma dessas questões, então precisamos rever os nossos valores e entender onde eu preciso melhorar. O que eu tenho dado mais importância nessa minha caminhada? Então, agora cada um se situando nesse ponto de partida, vamos tentar entender onde vai ser o nosso ponto de chegada. Como eu disse lá naquela pontuação que eu trouxe no início, precisamos ser pessoas melhores. Precisamos adquirir hábitos espirituais para conseguir chegar nesse ponto onde nós precisamos. Esses valores morais são paciência, tolerância, generosidade, compreensão e empatia. E alguns mais, mas esses são os mais importantes, principalmente o amor também. Mas por que precisamos fazer isso? Lembrando mais um ponto que eu falei no início, porque nós colheremos o que nós plantamos. Agora, como fazer esse caminho com segurança para me tornar essa pessoa melhor que nós queremos e precisamos ser? Vamos imaginar
que no final dessa caminhada, naquele ponto de chegada, existe uma porta estreita. Essa porta vai nos levar para o outro plano de vida, para a nossa verdadeira vida, que é a espiritual. Eu acredito que todos nós queremos chegar num lugar bom, não é? Queremos encontrar um local que seja agradável, onde a gente possa ser um pouquinho mais feliz, não é isso? E o passaporte para esse lugar bom que nós pretendemos estar vai ser carimbado por todas as ações boas que nós fizermos. Quantos carimbos nesse passaporte espiritual será que nós já temos? Para aumentar esses vistos de passagem, nós precisamos de muita disciplina e muita vontade. Precisaremos também de algumas renúncias. É igual, vou comparar com uma viagem de férias, quando precisamos planejar e economizar para ir onde queremos. Nesse caso, a economia será das nossas atitudes que não são agradáveis. Toda vez que nós machucarmos, ferirmos ou magoarmos alguém, é como se a gente tirasse um carimbo desse passaporte. Então, agora eu convido vocês a fazer uma reflexão. Vou falar e a gente vai fazer uma pausa para vocês tentarem buscar na memória alguma situação vivenciada ultimamente. Aí vocês vão fazendo a comparação se estão carimbando ou tirando carimbos desse passaporte espiritual. Nessa semana ou há pouco tempo, eu magoei alguém com palavras duras? Nessa semana ou há pouco tempo, fiz alguém chorar? Fiz comentários maldosos a respeito de alguém? Faltei com respeito aos mais próximos? Ignorei um pedido de alguém só por vingança? Não dei atenção para algum familiar por motivos fúteis, passageiros? Perdi a oportunidade de ser caridoso, gentil e amoroso com alguém? Tenho atitudes grosseiras como gritar, bater de portas, bater os pés? Quero que a minha opinião prevaleça sobre os demais? Estou sem conversar com alguém por conta de algum desentendimento? Eu posso fazer melhor? Posso me esforçar aos poucos para apagar um pouquinho dessas atitudes e carimbar alguns valores morais? Essas atitudes que eu acabei de citar, elas são opostas à passagem pela porta estreita, né? Elas são, na verdade, as portas largas da ilusão, do material e do nosso ego. Será que conseguimos adquirir hábitos espirituais com um pouquinho mais de esforço? Precisamos ser mais um pouquinho humildes, fazer mais orações, ser mais caridosos, principalmente no nosso lar, com aqueles que convivem conosco. Preciso ser mais cauteloso com as minhas palavras, saber silenciar quando for preciso, falar de maneira mais paciente, mais amorosa. Resumindo, fazendo ao outro o que gostaria que fizessem para nós. Eu posso reverter alguma dessas situações que eu já vivenciei? Acredito que todos nós possamos fazer diferente daqui para frente também. Precisa um pouquinho de esforço.
Agora eu convido todos a vamos fazer um pequeno exercício de uma viagem interior. Vamos procurando fechar os nossos olhos e vamos voltar no momento em que magoamos alguém. Um momento em que falamos alto ou faltamos com respeito e gerou uma discórdia. Vamos refazer essa situação em nossa mente, mudando a nossa atitude para que o desfecho seja amigável. Eu poderia ter sido mais amável, poderia ter permanecido em silêncio, poderia apenas ter dado um abraço. Eu te entendo, vamos resolver juntos. E vamos respirando fundo e mentalizando que esse caminho para dentro de nós, podemos mentalizar outros momentos e trazer um novo final. Busquemos dentro de nós a nossa melhor versão.